Gravando. Manda bag. Saluton al vi tiui. Bonan tagon. Mi estas tre felicia esti denove kun vi ĉi tie. Do iru al la sexta leciono. Vamos nós para a sexta lição. Essa lição foi intitulada Citação Indireta, que é a primeira parte, e depois nós trataremos de dois sufixos, o sufixo "eb" e o sufixo "ind". Vamos lá, começando, Roberto. Pode passar o próximo slide. Bom, gente, nós estamos aqui com a citação indireta ou discurso indireto. É muito importante que a gente perceba que essa aula é de vital importância para a fala. A gente vem estudando Esperanto, aspectos gramaticais importantes, que são de fácil assimilação. Afinal de contas, não é à toa que a gente diz que o Esperanto é uma língua bem mais fácil do que a língua mais fácil que, porventura, exista por aí. Porque é uma língua planejada, é uma língua que evita dificuldades com as inserções, que nas línguas, normalmente, as línguas naturais, as línguas nacionais, étnicas, apresentam em grande quantidade e que dificultam demais o domínio da língua, sobretudo a fala. Então, quando a gente está aqui com o discurso indireto, claro que existe também o discurso direto e o indireto. A gente vai entender o que é isso. Nós estamos iniciando um processo que é nos prepararmos para fazer frases, para conversar. Afinal de contas, discurso é isso, né? Na chamada citação indireta ou discurso indireto, ou seja, na citação introduzida pela conjunção que. Olha que coisa aparentemente complicada, não é? Se você ver, eu vou falar uma coisa. João disse, eu estou cansado. Esse discurso é um discurso direto. Se eu fosse escrever isso, eu escreveria da seguinte forma. João disse, dois pontos, e aí eu reproduzo diretamente a fala dele. Eu estou cansado. Mas se alguém me interpela, chega e me diz, o que foi que João disse? O que foi que João disse? Eu vou dizer, João disse que, é justamente isso aí. Introdução, uma citação introduzida pela conjunção que. João disse que. Aí aqui começam a aparecer as possíveis diferenças entre as línguas. Há línguas que vão dizer, João disse que está cansado. Eu simplesmente trouxe para a pessoa do João em terceiro lugar, em terceira pessoa singular. Na fase inicial, eu teria dito, João disse, eu estou cansado. Eu estou cansado. O discurso está na primeira pessoa. Quando eu mudo essa história, algumas línguas vão dizer, João disse que está cansado, que ele está cansado. Eu saí da primeira pessoa e caí na terceira pessoa. Mas existem línguas que vão dizer, João disse que eu estou cansado. Parece um pouco complexo ou talvez doido, meio maluco. Mas a gente vai ver que essas coisas são assim. Em português, eu vou dizer, João disse que estava cansado. Ele estava no presente. Eu estou cansado. João disse, eu estou cansado. O que foi que ele disse? Ele disse que estava cansado. Olha que coisa interessante. O que foi que eu fiz? Eu joguei o verbo, que na frase original estava no tempo presente, para um tempo um pouco passado. Ele disse que estava cansado. Estava cansado. Isso acontece na nossa língua, mas nem em todas as línguas acontece assim. Vamos adiante. Vamos ver exemplos.
Norberto, o Esperanto usa, veja bem, nós estávamos falando da língua portuguesa. Como é que isso acontece na nossa língua? O que é que acontece na língua que a gente está estudando? O Esperanto usa os mesmos tempos verbais que seriam usados na citação direta. Oxe, se a gente fosse aplicar isso à língua portuguesa, eu ia dizer assim, João disse, dois pontos, eu estou cansado. Isso aqui é o discurso direto. Traduzindo agora para o indireto, na língua portuguesa, eu ia dizer, João disse que estava cansado, em português, na língua brasileira, nossa. Mas em Esperanto, eu teria que dizer assim, João disse que está cansado. Eu vou usar o mesmo tempo, que aqui é o tempo do presente indicativo, que foi usado no exemplo discurso direto. Em Esperanto acontece assim. Em português, não. Há línguas que optam por um processo, há línguas que optam por outro. Então, em português eu diria, João disse que estava cansado. Saí do presente indicativo e fui para o passado. Em Esperanto, se a frase estava no presente no discurso direto, no discurso indireto vai continuar no presente. Eu vou mudar só a pessoa do verbo. João disse, eu estou cansado. O que foi que ele disse? Ele disse que ele está cansado. Saí do eu estou para o eu está. Isso é isso mesmo. Em português, sai do eu estou para o eu estava. Isso é uma diferença importante. Por que é importante fixar nessa aula como sendo um momento de virada, um ponto de inflexão importante no nosso estudo? Porque a partir daqui a gente tem que ficar atento que traduzir não é simplesmente trocar palavras em português para colocar em esperanto. Não, você tem que obedecer à índole da língua. O que é que ela está pedindo? Como é que ela deve se comportar diante desse processo? A gente está explicando para você que o Esperanto usa os mesmos tempos verbais que foram usados ou que seriam usados na citação direta. Então, você não vai trocar o tempo verbal, você vai trocar apenas a pessoa, verbo, se for o caso. Tá certo? Então, é muito importante que a gente frise isso com bastante intensidade, porque a gente sente que uma das dificuldades da fala, uma delas está justamente nesse tópico. Se você não entende esse procedimento, fica difícil você conseguir se soltar na fala. Adiante. Então, citação direta, o que é? É a cópia literal de um trecho. Você copia, faz adaptações na pessoa, quando necessário. Mas o verbo, o tempo do verbo, o tempo do verbo continua o mesmo. Se está no presente, na citação direta, quando você recorre à citação indireta, tempo vai ser presente. Se era o futuro, o tempo vai continuar futuro. Em português, não. Se era futuro do presente, eu vou usar o futuro do pretérito, por exemplo, porque eu tenho que colocar num passado em relação ao tempo que foi usado no discurso direto. Adiante. A citação direta ocorre quando o autor copia o texto de forma integral, exatamente igual ao texto de origem. Não adianta, por exemplo. Exemplos. Então, nós temos aqui um exemplo em Esperanto agora, de uma citação ou de um discurso direto. Está lá. João Iohanno diris. João disse. Iohanno diris. Não é? Mi iros al via reino morgal. Em português, essa tradução é eu irei à sua casa amanhã. Nós estamos pegando uma frase
que na citação direta no Esperanto nos traz mi iros al via heimo Morgan, nos traz um verbo conjugado no futuro. Mi iros, o futuro termina em OS. Quando eu traduzo isso para o português, eu vou fazer uma tradução. O que é que está escrito ali? João disse: eu irei à sua casa amanhã. Pronto, isso aqui é uma tradução. Adiante. Quando eu pego essa estrutura do slide anterior e saio para a citação indireta, eu transformo aquilo. Alguém me pergunta, o que foi que João disse? Aí eu vou dizer, Iohanno deles, João disse. Essa é a tradução para o Esperanto. Está aqui a conjunção que. Lembre que na frase anterior, João disse, eu irei. Está na primeira pessoa do futuro. Aí, na citação indireta, quando eu estou fazendo uma reportagem, eu estou reportando para alguém aquilo que aconteceu, aquilo que foi dito, eu não uso mais a pessoa que estava lá. O João disse, eu irei. Aqui eu vou dizer, João disse que ele, eu mudei o pronome pessoal. Então, que ele irá. Mas percebam que o verbo continuou no futuro. João disse que ele irá à minha casa amanhã. Eu adaptei a essa realidade, né? Ir à minha casa amanhã. Que ele irá. O tempo, que é o futuro, continua na citação indireta, o mesmo tempo que foi usado na citação direta, no discurso direto. Só que quando eu traduzo para o português, quando eu tento entender essa realidade na maneira como a gente faz o discurso na língua portuguesa, você vai ver que aconteceu uma ruptura nessa história. João disse que ele iria. Ora, eu saí do futuro do presente, que ele irá, para que ele iria. É assim que eu faço em português. Em português é assim, é desse jeito. A nossa lógica é essa. Quando eu faço a reportagem, traduzo uma citação direta para uma citação indireta, eu tenho que ficar atento ao tempo verbal para que eu faça essa modificação. Né? No Esperanto, isso não acontece. É mais simples, porque se preserva o mesmo tempo. A gente faz adaptações necessárias em relação à pessoa, mas o tempo não muda. Em português, muda. Muda. É que eu irei, eu digo, lá, se você tirar, preste atenção nessa frase aí, inicial, Johanno diris, que ele iros, vamos ignorar o começo da frase, a primeira frase, Johanno diris, e vamos tirar, vamos esquecer um pouquinho o que. Aí você fica, li iros al mia heima morgon. O que é que está escrito aí? Ele irá à minha casa amanhã. Só que em português, eu não digo assim. Eu digo, ele iria à minha casa amanhã. No entanto, o sentido que nós estamos empreendendo ou empregando nessa forma esperantista de o sentido que a gente quer transmitir é exatamente o mesmo sentido que nós transmitimos na língua portuguesa com a mudança de tempo. Com a mudança de tempo. Nós precisamos fazer isso, porque eu poderia dizer assim, João disse que ele irá à minha casa amanhã. Mas nós não dizemos assim. Nós dizemos que ele iria. Tá certo? Então, quando a gente for traduzir, a gente mantém o mesmo tempo e pode traduzir se quiser. João disse que ele irá. Qual seria o inconveniente
Seria perfeitamente compreendido essa maneira de traduzir, mas só que nós não usamos isso. Nós usamos dizer, João disse que ele iria. A gente joga para um tempo mais passado. Adiante. Literalmente. Olha aí. João disse que ele irá à minha casa amanhã. Não é? Talvez alguém use isso em português. Talvez. Mas normalmente, eu particularmente não vejo isso com tanta frequência. Embora às vezes eu tente usar, porque eu estudei Esperanto, estudei inglês, eu vejo que essas coisas é, têm esses aspectos interessantes a serem compreendidos, né? Adiante. Ó, Johanno Petis. Aqui, João pediu. Estude mais. João pediu. Estude mais. Vamos adiante. Vamos ver as possibilidades. Aqui, fazendo a reportagem, João pediu que eu estude mais. Eu poderia traduzir assim, não é? Porque, literalmente, essa coisa está assim, mantém o mesmo tempo. João pediu que eu estude mais. Estude mais, ele disse. Ele pediu. Ele pediu que eu estude mais. Só que eu não digo isso com tanta frequência em português. Eu dou preferência, em português bem falado, João pediu que eu estudasse mais. Trouxe para o passado que eu estudasse. Uma coisa pretérita, não é? Adiante. Citação é literalmente, João pediu que eu estude mais. Bom, já foi dito. Adiante. Observação. A citação direta ou o discurso direto é a citação exata das palavras de alguém. Ficou claro isso, né? Em geral, pelo sinal de dois pontos. Vem depois do sinal de dois pontos. Muito bem. Esse tema do discurso direto e indireto, vocês vão ter oportunidade de se deparar com ele na prática quando começarem a ler e tentar falar, tá certo? O importante aqui, na altura do nosso curso, é que vocês tenham ciência de que essas coisas existem e que elas são assim consideradas. Mas a gente dá um curso só por ilustração não vai fazer com que a gente pare. É preciso que vocês comecem a ler o suficiente material que está sendo fornecido aqui no curso, se vocês tiverem o cuidado, a boa vontade, assim, a perseverança de estudar, de buscar ler alguns livros, não é? Vocês vão rapidamente desenvolver a capacidade da fala e a capacidade da escrita, que é o que nós almejamos que seja atingido por todos que se interessam pelo curso de Esperanto. E aí, nesse momento, nós ficamos à disposição para rever esses pontos na medida em que fomos solicitados. Mas, frisando mais uma vez a importância desse momento do curso como sendo um momento de virada. Nós começamos a trazer temas, esse é um deles, que vão colocar você diante da fala, diante do discurso, diante da conversação, né? Muito bem, adiante. Agora vamos mudar do tema, que é a segunda parte da aula, e nós vamos estudar dois sufixos. O primeiro é esse eb, o sufixo ebl. É um sufixo que indica a possibilidade de alguma coisa. O sufixo, revisando, né, é um termozinho, é uma partícula que a gente usa, o significado fixo,
para acrescentar a uma raiz, a uma outra palavra, a raiz de outra palavra na sua parte final, de tal forma que a gente altera um pouco, acrescenta uma conotação a mais ao significado raiz, não é? É um adorno, não é? Você acaba criando uma nova palavra. Aumenta o seu vocabulário de maneira muito elegante. Vamos lá. Exemplos. Então, você tem o verbo vide. O verbo vide é o verbo ver, né? Agora, se você pegar o vide, tirar a terminação, a desinência i, que é a desinência do infinitivo, fica com a raiz. V-I-D, vid, vid. E você acrescenta E-B-L. Você agora continua a dispor de uma palavra que tem a ideia de ver, mas agora foi alterada, acrescentando-se o significado de possibilidade, algo que pode ser visto, não é? Então, videbla, videbla como adjetivo, não é? Videbla, você tem uma nova palavra. Adjetivo, porque termina em A, se acrescentou a raiz do verbo ver, o sufixo EBL, e acrescentou a tudo isso uma terminação indicativa de adjetivo. Então, nós estamos com a palavra adjetiva no singular, videbla. Quer dizer, visível, certo? Videbla quer dizer visível, né? Por exemplo, la videblaj montoj, né? Estas tre belaj. As montanhas que podem ser vistas, que são visíveis, são muito belas, né? La videblaj montoj, as montanhas visíveis. La malvideblaj montoj, as montanhas invisíveis, né? Então você começa a ter oportunidades de criar novas estruturas a partir desse acréscimo sufixal a esse radical. Adiante. A mesma coisa. Outro verbo. Controle. É o verbo controlar, né? Controle. Tirou o i, ficou controle. Acrescenta EBL e bota um A depois. Controlable. Controlable. Que se pode controlar. Controlável. La auto. Estas necontrolable. O carro está não controlável. Ou então, estas mal controláveis, está incontrolável. La auto en miei manoi, estas controlável. O carro na minha mão é controlável, né? Muito bem. Adiante. Outro verbo. Audi, é o verbo ouvir. Audebla. Audebla. Que se pode ouvir. Ou seja, audível. Li parolas tre malaute. Lia voĉo estas ne audebla. Ele falava, ele fala muito baixo. A voz dele é inaudível, não é audível, né? Muito bem, adiante. Agora vamos para um outro sufixo para terminar essa nossa aula de hoje, sufixo in. É um sufixo que indica o quê? O merecimento. Ou seja, que algo é digno de, que algo vale a pena, né? Muito bem. Vamos lá. Exemplos. Vide é ver. Você viu que
nós usamos esse exemplo do vide para o sufixo eble. Vide é ver. Videbla, visível, que pode ser visto. Vide com ind, digno de ser visto, que vale a pena ser visto. La montoj de mia regiono estas vidindaj. As montanhas da minha região são dignas de serem vistas. Vale a pena serem vistas. Muito bem. Adiante. Admire. Verbo admirar. Admirar. Digno de ser admirado, ou seja, é admirável. Né? La admirável. La admirindai montoj de minha região. As admiráveis montanhas da minha região. Muito bem. Próximo. Mire. Mire. No sentido de espantar-se, maravilhar-se. Certo? Mirinda. Lá nós temos admirinda. Mirinda é maravilhoso, causa espanto. Mirinda urbo, estas minha. Cidade maravilhosa é a minha. Mirinda urbo. Hã? Muito bem. Foi isso, né? Essa primeira parte nós terminamos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para você. Se não, Vamos nós lá. temos aqui temos um tempinho, temos um material que é a tradução de algumas frases para o Esperanto. Acho que podemos ver, né? Mais um tempinho, mais uns 10 minutinhos. Sim. Vamos ver? Então, meus amigos, deixa eu colocar aqui na tela. É para traduzir para o Esperanto. Só um instantinho. Pronto, né? Já está aí na tela. Pronto, meu amigo Vanderberg. Vamos começar aí. Vamos lá. Alô? Opa, pronto. Pode falar, Poxa, está todo mundo vendo aí, né? vamos lá. Está vendo aí, Vanderberg? Pode começar, meu amigo. Vamos lá. Um garoto saudável bebe leite quente. Essa primeira frase já cobra da gente. É uma atenção, porque nós temos um artigo indefinido e sabemos que não existe artigo indefinido em inglês. Então tá lá, sana kinabo. Sana kinabo. Menino, garoto. Deve beber no presente, bebe trincas. Agora, o que vem depois, quem bebe, bebe alguma coisa. Significa dizer que o verbo beber é um verbo incompleto no seu sentido. Ele é um verbo que precisa de um complemento direto, o objeto direto. E o objeto direto, nessa frase, tem dois termos. O termo nuclear, o núcleo do objeto direto, é o substantivo leite. O quente é um adjetivo. Então, o substantivo termina em O, está ali, lacto, e o adjetivo termina em A, varma. Por que tem o N? Porque estão ocupando a função de objeto direto da frase. E o objeto direto recebe a letra N.
Se o substantivo vai para o objeto direto, vai receber o N, o adjetivo também acompanha ele segue, né? Ele concorda em caso, no caso está no singular, ele também vai para o singular. Em caso e em número, né? Com o substantivo. Sana, veja bem, não é sana, é sana. Nabo, trinkas varman lacton. Bem, Lembrando, né, Vanderberg, que esse um aí é um artigo indefinido, né, e no Esperanto nós não traduzimos. exatamente. Nós comentamos isso no começo. Atenção a isso, né? Nós temos que ficar atentos, né? Ei, Não existe artigo indefinido em Esperanto. por que que Sana é na frente de Nabo? Você poderia colocar depois, mas há uma tendência a colocar antes. Veja, a mesma coisa acontece com quente. Quente é adjetivo, vem antes do substantivo. O Uhum. sana também é adjetivo, vem antes do substantivo. Mas nada impede que você inverta, sem problema nenhum. Mas para quem já é muito bom em Esperanto, conversando assim, fica estranho para a pessoa ouvir, né? Porque o costume é saudável garoto bebe quente leite, né? No É. Esperanto. Hum, Uhum. exatamente. É, a loja antiga não vende bolos secos. Você veja a tendência, viu, Gabriel? Que antiga é o adjetivo. Ele vem na frente de loja. Quando você traduz para o Esperanto, é a mesma coisa. Bolos secos. Seco é adjetivo. Ele vem na frente de cuco. Que é uma tendência. É uma tendência a dar essa preferência, né? Mas não, nada impede que você inverta. Então, agora aqui, a frase começa com artigo definido, diferente da outra. Artigo definido a, cuja tradução em esperanto é lá. Então, la malnova vendejo, né? A, antiga loja, né? Vender. Vendejo é o local de venda, ou seja, é loja. Nova é nova. Antiga ou velha, malnova é o antônimo, né? Você vê que tudo aqui está explicado. E quando você olha para a frase, você consegue identificar todas as classes gramaticais só pela terminação das palavras. Mas aí ninguém vai se deter isso agora, não. Vai traduzir aqui. La nova vendeio, quer dizer, a velha loja, a antiga loja, ou a loja antiga, ne vendas, não vende. E vendas, secain, cucoin. Kukoin sekai, poderia ser dito kukoin sekai. De novo, vender é um verbo que exige complemento, ou objeto direto, sem auxílio de preposição. Por isso, a expressão seca, kuko, tem que ter um N. Mas aqui nessa frase, vem no plural. Quer dizer, o substantivo bolos está no plural, recebeu o J. Mas como ocupa a função de objeto direto, recebe também o N. Então fica cocoin. O adjetivo que concorda com o substantivo, com o número, caso plural, também recebeu o J, e concorda com a função, ou caso, né, que está no objeto direto, né, está no acusativo, também recebe o N. O professor encontrou os novos amigos. Lá, instruisto rencontis, aqui é um verbo do passado. Rencontis, encontrou. Novos amigos, né? Novos amigos, certo? Veja aí, são amigos novos ou novos amigos. Amico e novo e amigo, objeto direto, complemento do verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguém. Então, mesma coisa. Está no plural, ambas o adjetivo e o substantivo recebem o J e está na função de objeto direto, ambas as palavras recebem o N final. A menina não encontrou as irmãs. La knabino ne trovis, verbo no passado, não encontrou. Né? Não encontrou
as irmãs. La fratinoin. É uma coisa, plural e objeto direto. Duas terminações para a palavra fratino. Muito bem. Os novos amigos farão um bom bolo. Né? Um bolo. Bom bolo. Ou um bolo bom. La novae, plural. Amicoi, adjetivo e substantivo no plural. Faros, verbo no futuro, terminando em OS. Faros. Existe em português, mas não existe em esperanto. Não é? A não ser que você quisesse dar a entender que era um bolo e não dois ou três. Aí era outro contexto. Né? Mas não é esse contexto. Bonan kukot, no singular, mas na função de objeto direto. Recebem o N, tanto o adjetivo quanto o substantivo. A irmã pequena está doente. O irmão está saudável. Então, a irmã pequena, la fratino malgranda, grande, granda, pequena, malgranda. La malgranda fratino, ou então la fratino malgranda. Estas malsana. Sana é saudável. Malsana é doente, é o antônio, né? O antônio usado nas duas expressões, pequena e doente. La frato está sana. O irmão está saudável. Aí não cabe N em nenhuma das situações, porque é o verbo ser. O verbo ser, estas. Ele é um verbo de ligação. Ele é o verbo auxiliar da língua. No verbo de ligação, quando o verbo este aparecer, em qualquer que seja o tempo, o complemento dele não será um objeto direto. Portanto, não virá com o N. Será um predicativo, ou seja, é algo que está qualificando o sujeito. A irmã pequena está doente, está qualificando. O irmão está saudável, está qualificando o sujeito. Né? Saudável e doente estão qualificando os respectivos sujeitos. O que vale dizer que nós estamos equiparando, igualando, senão o verbo ser é como se fosse um sinal de igualdade entre o sujeito e aquela qualificação, aquele predicativo do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito que está qualificando o sujeito. Então, eles se equiparam, eles estão ambos, no caso que não é o acusativo, não vai receber o E, é o caso nominativo, é o caso básico, que aparece do jeito que deve aparecer, sem qualquer alteração. Adiante. O pai não lavará as pequenas xícaras. Então, aqui você tem uma mistura de tudo isso que está vendo. Lavato é o sujeito, é o substantivo, terminou pela letra O e está no singular. Nelavos, não lavará. Né? É um verbo que está no futuro. Termina em OS. Vê que está tudo marcado? Está tudo marcado. La malgranda in tassoin. Aqui, quem lava, lava alguma coisa. Né? Então, esse é alguma coisa, que são as pequenas xícaras, são o complemento, objeto direto de um verbo transitivo direto, que para se completar, ter o seu sentido plenamente compreendido, precisa desse complemento. E esse complemento virá necessariamente acrescido da letra N. Só que esse complemento está no plural. Pequenas xícaras. Então, antes do N, ele recebe o J do plural. Tanto o adjetivo quanto o substantivo. E esse adjetivo está como um antônimo de grande. Grande é granda e pequena é malgranda. Você vê que uma frase dessa tem tudo, muita coisa que qualquer outra língua, para conseguir chegar nesse nível de compreensão, demandaria um tempo imenso, né, de explicações e de estudos. Esperanto é muito fácil, ele é muito imediato. Você olha para a coisa e eu estou entendendo tudo aqui. Está tudo marcado, está tudo muito claro. Muito bem. O lindo pássaro captou um pequeno inseto. Uma frase também, né, onde você tem substantivo, adjetivo, nos dois lados da frase. Estamos com o verbo que quem captura alguma coisa, vamos ter um objeto direto, evidentemente,
tá certo? Tudo está no singular. Então não tem nenhum J aparecendo, mas tem N, porque o verbo, para ser completado em seu sentido, ele precisa de um objeto direto, e o objeto direto exige a presença do N no final, de tanto adjetivo quanto substantivo. Então, o lindo pássaro, la bella birdo. Bela adjetivo termina em A. Birdo, substantivo termina em O, ambos no singular. Captis, capturou, né? Um verbo no passado. O quê? Um pequeno inseto. Não tem tradução para esse porque é um artigo indefinido, inexistente no Esperanto. Malgrandam insecton, tanto o adjetivo quanto o substantivo receberão a letra N. Muito bem. O garoto era um velho amigo meu. Olha, aqui foi um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais complicado, porque nós temos um complemento do verbo ser, não é? Mas nós temos dois adjetivos na frase, né? Então, o sujeito, o garoto, lá, knabo, singular, terminou em o, é um substantivo. Agora vem o verbo ser. É um verbo de ligação, o verbo de ligação, é o único verbo auxiliar do Esperanto, o verbo este. Ele aparecendo, o que vem depois não recebe N nunca. Por quê? Não é objeto direto, é um complemento predicativo, é uma qualidade do sujeito. É um velho amigo meu. Nós temos aí 3 adjetivos, não é? Não, 2 adjetivos. Velho e meu. Meu é um pronome adjetivo, pronome possessivo, adjetivo. Então, você vai ver que aí nós temos Malova, que é velho, e Mia, que é o pronome possessivo adjetivo, termina em A. Ele acompanha o substantivo. Lacnabo, estes, o garoto era, Malova, um velho, o não se tratou isso. Malova, um velho, amigo Mia, amigo meu. Então, preste bem atenção para não se perder aqui. Mia vem de mi, que é eu. Mi é o pronome pessoal, mi, eu. O Mia é meu ou minha. Ele agora passou a ser uma palavra adjetiva. É um pronome que dá a ideia de posse, pronome possessivo, mas tem a função adjetiva, acompanha o substantivo, modifica o substantivo, caracteriza, qualifica o substantivo. Adiante. Os garotos eram grandes amigos. De novo, o verbo ser. Lacnaboi, os meninos, agora no plural. Estes eram grandai, amicoi, grandes amigos. Sem N, porque é um complemento predicativo do sujeito. Adelante. Ó, Pronto, concluímos o nosso estudo de hoje. Foi muito bom. Rapaz, faz uma diferença boa, viu? Essa parte de a gente usar frases como exemplo. Tá exatamente. avançada. Tá de É, fato avançada. sempre que possível, né? Assim, sempre que tiver um tempo hábil, Keto, nós vamos colocar, viu? É muito Independente bom. do tempo, né? Vou parar aqui a gravação, meus Tá amigos. bom.